gente marca. Bora. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre você nessa graça maravilhosa. E você que se encontra em casa também, que possa entender que essa graça vem dele, vem do nosso Senhor Jesus. E eu convido você nesse momento a deixar de lado tudo que estiver fazendo. Nós que estamos aqui na igreja reunidos, como igreja do Senhor, você que se encontra em casa, jogue aos pés do Senhor toda a sua angústia, toda a sua frustração. Ore a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que tem nos dado a graça e a sabedoria de seguirmos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.
Ore a esse Deus nesse momento, faça sua oração em particular e logo mais eu darei continuidade com a oração. Vamos tirar esses 5 minutinhos para orar ao Senhor. Você que se encontra em casa também, através do Facebook, possa nesse momento estar fazendo. E no futuro, aqueles que irão assistir através do YouTube, que possa também, antes desse culto, a esse Deus grandioso, a esse Deus majestoso. Ore a Deus nesse momento, feche os olhos. Bondoso Deus, Santo Pai, graças te damos, Deus, pela tua graça, Pai, pelas tuas misericórdias em nossas vidas, Deus. Ó quão bom, Senhor, e agradável, como diz o salmista, é estarmos reunidos em teu santo nome, Pai. Ó quão bom e agradável, Senhor, é estar na tua casa, Deus, depois de uma semana, Senhor, o mais difícil que foi para uns, para outros nem tanto, mas sabemos que é o Senhor que nos move, Senhor. E nesse primeiro dia da semana, Senhor, que se inicia, que é o domingo, que é consagrado a Ti, Deus, que nós tiramos, Senhor, para Te louvar e Te bendizer, Pai. Muitos de nós fizeram o Teu ID nesse dia, Pai, mas muitos estiveram em casa, Deus, cuidando dos seus afazeres, cuidando dos seus, também é o Teu ID, Pai. Todos aqueles, Deus, que se encontram nesse momento, Pai, através desse canal de internet, e no futuro, Deus, venha ouvir essa mensagem dessa noite. Venha ouvir esse louvor e essa adoração, que não é para nós, mas sim para Ti, Deus. Que eles possam entender toda a honra e toda a glória é dada a Ti. O culto não foi feito para nós, mas sim para Ti, Pai. Quero Te agradecer, Deus, pelas Tuas misericórdias, Deus. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Sabemos que nada vem de nós, mas tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Pai. Tua palavra também nos garante que o que ligares na terra será ligado no céu, em Teu nome. Somos gratos, Deus, porque somos privilegiados, Deus, de entendimento, de sabedoria, Deus. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho amado Jesus, Pai, que paga os nossos pecados na cruz do Calvário, Deus. Obrigado pelos visitantes dessa noite, Deus, essa família que chegou nesse momento aqui, Deus, depois de um estudo. Sabemos, Pai, que tem sido difícil, Pai, pois o mundo tem sido contrário à Tua santa doutrina, mas Tu nos garante, Pai, que no mundo teremos tribulações, mas que tenhamos bom ânimo, porque Tu venceste o pecado, Pai, Tu venceste a morte. Estamos aqui, Deus, para Te bendizer, Pai. Recebe, Senhor, nessa noite, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto racional, Pai. Que o Senhor ache graça em tudo, Deus, tudo que for proclamado nessa noite, Deus. Simples glória, Senhor, que chegue a Ti, Pai, como um aroma suave. Obrigado, Deus, pelo rico privilégio de estarmos reunidos em Teu santo nome, Deus. Obrigado por essa família, Senhor, a família presbiteriana de Aurora, Pai. Que o Senhor tem nos dado mais e mais, Pai, para cuidarmos. Sabemos que não é fácil, sabemos que tem sido difícil. Muitas vezes queremos retroagir, Pai, porque somos pecadores. Mas o Senhor tem nos movido a seguirmos para o alvo, que é o Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida da nossa liderança, Deus. Obrigado pela vida do pastor Neto, Pai. O homem que o Senhor levantou, Pai, para Te honrar nesse sertão seco, Pai. Ele tem feito isso, Pai. Muitas vezes não tem entendido, Pai, os planos, não tem entendido o projeto, Deus, porque os tempos são difíceis. Mas dá ânimo, Pai, dá sabedoria, Pai, para ele seguir em frente, Pai, fazendo aquilo que Te apraz. A nós que estamos aqui, Deus, e os demais campos, Pai, que o Senhor esteja nos guiando, Senhor, com o Teu Espírito. Ao nosso presbítero Alceli, Pai, que o Senhor dê sabedoria, dê grandeza, dê espiritualidade, Pai. Derrame sem medida, Pai, na sua casa, Deus. Que ele esteja sendo, Senhor, bom pastor daquela casa, Deus, da sua família, Deus. Esteja engrandecendo o Teu nome em todo o tempo. Sei que ele faz isso, Pai, mas muitos não veem, Pai. Pois como Tua palavra diz, Senhor, o profeta não tem, Senhor, honra a sua terra. Mas o Senhor tem honrado pouco a pouco, Deus. Dê sabedoria ao Teu servo. Sabedoria a Márcia, Deus, também que se encontra, Deus, aqui longe dos seus entes queridos, mas junto de nós, família que o Senhor ergueu para lhe ajudar, para poder, Senhor, em tempos difíceis, em tempos de tribulação, podermos chegarmos juntos também, Deus. Sejamos guiados pelo Teu doce Espírito, Deus, e que o Senhor esteja fortalecendo a vida dela, Deus. Sei que o Senhor preparou algo de bom nessa noite, Deus, mas muitas vezes, Senhor,
chegamos vazios de tudo, Pai, pois não nos alimentamos em casa, Pai, em oração, em espírito, em verdade, a leitura da Tua Santa Palavra, Deus. Nos desperta, Deus. Nos desperta mais e mais, Deus, a nos alimentarmos em casa, pois sabemos que o que Tu tens para nós nessa noite, Pai, é suficiente, mas muitas vezes, Deus, não nos esvaziamos, Senhor, todo o nosso eu, de tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes pensamos que é por nós, que é para nós, mas sabemos que não é por nada, nada por nós, e sim para o outro, tudo em função do outro, Deus. Que esse amor nos alcance, Deus, que esse amor se estenda, Senhor, a todos aqueles que ouvem através desse canal, Deus. Que possamos te bendizer em todo o tempo, Pai, para o louvor e adoração do Teu santo nome, Pai. A nossa oração nessa noite, Pai, como igreja do Senhor aqui reunida, Deus, e é em nome do Teu Filho amado Jesus que já te agradecemos, Pai. Amém. Vamos abrir a nossa palavra no livro de Salmos, Salmo 11. Logo mais, a gente vai ler lá em 1 João, mas queria iniciar com esse salmo para a gente dar início aos nossos louvores. Diz assim no Salmo 11: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Vou repetir, meus irmãos. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaros para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Amém. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Possamos nesse momento estar louvando a esse Deus que é majestoso, que é grandioso. Louvemos esse Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos iniciar adorando a Ele, engrandecendo o nome dEle. Nuvem
glórias e aleluias ao Senhor nessa noite. Adorar o teu nome, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Aleluia. Nós vemos a presença do Senhor nesse lugar. Sua graça, os pecados perdoa, A terra vai. Nós cantamos e rendemos a Ti todo o louvor e toda a honra nessa noite. Hosana, Hosana nas alturas. queremos sim ser esse povo escolhido, ser esse povo eleito, ser esse povo, Deus, que rende a Ti o coração, que está diante de um Deus tão poderoso, com o coração quebrantado, com o coração, Deus, contrito, Pai, recebendo, aceitando o Teu mover nas nossas vidas. Limpe o nosso coração nessa noite, faz em nós, ó Deus, assim como tem escrito ali em Apocalipse, limpe as nossas vestes, limpe o nosso ser, o nosso corpo nessa noite. Nós queremos clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que nos vê em todos os momentos, em todos os lugares. Nesse instante, Pai, olha para nós e limpa o nosso coração, declare nessa noite. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, Deus. Quero ser igual
Meus irmãos, vamos abrir a palavra no livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 4, do verso 7 em diante. 1 João, capítulo 4. Diz assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e é aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é que nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Aqui, meus irmãos, tem tanta clareza nessa palavra que não precisa nem de reflexão, porque muitas vezes achamos que amamos a Deus em vir à igreja nas quintas, nos domingos, em outros dias, mas temos pecado muito por omissão. Muitas vezes temos nosso irmão do lado que tanto conhecemos e muitas vezes não chegamos com uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, e muitas vezes não chegamos com o que ele realmente necessita, né? Possamos nesse momento entender que Deus nos amou primeiro, deu o seu Filho Jesus Cristo para nos perdoar na cruz do Calvário, e temos essa graça maravilhosa em nossas vidas. Por isso eu convido você agora nesse momento, baixar sua cabeça, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão principalmente pelas omissões do dia a dia, porque muitas vezes seguimos nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, e passamos a passos largos daqueles que necessitam de uma palavra, que necessitam muitas vezes de darmos um bom dia, que necessitam muitas vezes de um pouco de pão. Ore a esse Deus que tudo pode, que pode nesse momento quebrantar o seu coração, abrir a sua mente. Bondoso Deus, Santo Pai, graças te damos, Deus. Graças te damos porque o teu Filho Jesus nos alcançou primeiro, porque ele nos amou primeiro, como a tua santa palavra diz, Deus. Somos pecadores, Pai, mas buscamos santificação no teu Filho amado Jesus, Pai. Pedimos que o teu doce Espírito Santo esteja nos convencendo do pecado e do juízo, Pai, pois temos omitido, Senhor, muitas vezes esse amor, Senhor, que a tua palavra declarou nessa noite através dessa leitura, Deus. Muitas vezes temos negligenciado, Senhor,
uma simples ajuda ao nosso vizinho, ao nosso amigo de infância, ao nosso amigo no trabalho, aos nossos entes queridos, que muitas vezes deixamos de evangelizar em nosso lar, deixamos de evangelizar no nosso dia a dia, Pai. Somos privilegiados, Senhor, porque o Senhor tem dado entendimento, Senhor. Muitos ainda fracos, Senhor, mas o Senhor tem trazido. O Senhor tem colocado pessoas, Senhor, para nos repreender, para nos exortar, Senhor, como os nossos líderes, Deus. E muitas vezes não damos valor devido, Pai. Como iremos dar valor, Senhor, ao sangue derramado na cruz, Pai? Dá-nos sabedoria, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Pois sabemos que as tribulações são diárias, Pai. Mas queremos, Senhor, a partir desse momento, Deus, não cairmos com tanta facilidade, Deus. Senhor, arranque de nós todo espírito de prostituição, todo espírito, Senhor, de avareza, todo espírito, Senhor, de maldade, Senhor. O Senhor nos deu um espírito de intrepidez, de sabedoria, um espírito, Senhor, inabalável, pois temos nos abalado às vezes com pequenas notícias, Senhor, do futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, pois sabemos que a Tua palavra já nos garante que esse mundo jaz do maligno, mas o Teu Filho venceu a morte. Temos essa certeza, Senhor, que possamos nos agarrar a essa certeza, Deus, e que nada venha nos abater, que nada venha nos abalar, Deus, que os pecados cometidos, Senhor, possamos no final do dia, Deus, assim como fez Davi, Senhor, assim como fez vários, Senhor, dos nossos antepassados, Pai. No final do dia te pedia perdão, Deus, e o Senhor perdoava, Senhor, mas sabemos que temos que pagar esse preço também, Deus, porque tudo aquilo que fizermos, Senhor, temos que pagar nesse mundo, Deus. Mas tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Senhor, seja agradável a Ti, Pai. É a nossa oração como igreja, Senhor. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que já Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus. Declare nessa noite. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu reconciliado. Eu fui reconciliado. Toda a igreja pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
aproximo, quebrantado por seu amor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pega a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso. Amém. Possamos nesse momento trazer as nossas ofertas, o nosso dízimo ao Guys of Last. E você tem esse entendimento que tudo é para a honra e glória do nosso Deus. E você possa vir à frente e traga o melhor na sua casa. Vamos louvar o nosso Deus sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és
sim, Senhor, te adorar por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, como igreja, Deus, como família, como corpo de Cristo. Obrigada, Jesus, por este momento. Obrigada porque nós podemos contribuir com a tua casa através dessas ofertas, desses dízimos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deu condição de poder depositar neste lugar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor permaneça, ó Deus amado, neste lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, que o terreno do nosso coração venha estar preparado para ouvir a tua palavra. E que possamos, ó Deus amado, darmos uma boa colheita com aquilo que nós ouvimos, ou vamos ouvir hoje, Pai. Muito obrigada por esse momento, por este culto. Deus, por tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento mais que especial, que possamos estarmos conectados com o céu. Que a palavra nos transforme, que o doce Espírito Santo esteja nos exortando, nos alegrando, também nos repreendendo. Você receba nessa noite essa palavra que o Senhor preparou e que logo mais Márcia irá proclamar. Ela em seguida irá também apresentar nossos visitantes, que hoje é mais que especial para nós. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Queremos louvar o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui e já agradecer mesmo por cada visitante, cada pessoa que o Senhor atraiu a este lugar, essa noite. Nós temos aqui Paulinha e a Carol, só levante a mão aí para... Temos Vicente e Silene, Vicente tem também o filho, né? Silene está lá atrás com o bebê. Edinho e Everlane, Ana Cristina e Rafael. Como é que a nossa igreja recebe os nossos visitantes? Queridos, alguns desses não serão apenas visitantes, né? Eles concluíram aí o estudo de 8 lições. Hoje nós temos aqui pelo menos 4 dessas pessoas que concluíram o estudo, tomaram a decisão, mas nós vamos deixar para oficializar domingo na festa. Tá certo? A gente vai passar o nome para o pastor. Ó, pastor, aqui a nova turma não é batismo, viu? Deixa eu esclarecer, vocês não se preocupem que a gente não faz assim não, tá certo? É ser apresentado como novos membros, né? Que está aí no processo, tomaram a decisão. E aí, até o batismo é um outro processo. Mas nós geralmente, porque o nosso pastor vem só uma vez por mês. Então, quando uma turma conclui o estudo, então no domingo a gente apresenta aqui, né, aqueles que tomaram a decisão, para a igreja ficar sabendo e conhecendo. Mas nós vamos deixar para fazer, né, dar essas boas-vindas no próximo domingo, tá certo? Aqui com o pastor. Mas, claro, né, já estamos aqui como família, dizendo isso, que vocês são muito bem-vindos. E que o Senhor abençoe cada um. Muita alegria de ver crianças, adolescentes, jovens, né? Adultos, casais, fazendo parte, nos visitando e cultuando a Deus juntamente conosco. Nós realmente, amados, queremos ser uma igreja para todos. Né? Nós queremos que as crianças sejam bem cuidadas, que os adolescentes sejam bem assistidos, os jovens, casais, todos. E aí temos orado e pedido ao Senhor essa estratégia para cuidarmos bem de todos e louvamos a Deus por cada um. Então, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Abra aí sua Bíblia no livro de Juízes. E hoje nós vamos ler o capítulo 13. Juízes 13.
É 13. 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Todos acharam? Juízes 13, do 1 ao versículo 14. Vamos falar hoje de uma figura conhecida, principalmente por algumas crianças, né? E escutam as historinhas de Sansão. E a gente vai aprender aqui algumas coisas com esse jovem, certo? Então, o nascimento de Sansão, do versículo 1 ao 14, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falastes a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Vamos orar, amados. Pai, nós mais uma vez te rendemos graça por essa noite. Muito obrigada. Obrigada por esse privilégio de estarmos aqui na tua presença, de estarmos na tua casa, para cultuarmos ao Senhor. Queremos pedir que tu use a tua palavra, fala como te aprouver. Tu és Deus, sabe o que precisamos ouvir essa noite. Espírito Santo, como sempre te peço, traduz, interpreta, aplica ao nosso coração. Que cada verdade aqui ministrada nos leve para mais perto de ti. Muito obrigada pelo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu dei um título para essa lição, né? Não brinque com coisa séria. Nós vamos ver aqui Sansão, algumas atitudes dele. E, inclusive, tem um livreto, né? A gente deu de presente aí a alguns guerreiros, que eu creio que eles já leram, do pastor Hernandes Dias Lopes, que o tema do livreto é exatamente escolhas perigosas, tratando desse tema de Sansão. E me chamou muito a atenção, é algo que eu já tenho meditado e Deus tem falado do meu coração, e por isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite.
Sansão, quem era Sansão? Nós vimos aqui que Sansão, como foi que foi o nascimento dele? Foi resultado de um milagre, porque a mãe dele era estéril. É isso? O versículo 2 diz aí. Foi precedida pela visita de um anjo. O anjo do Senhor veio até a mãe dele e falou, está aí no versículo 3. Foi já no ventre consagrado ao Senhor que ele seria nazireu. Versículo 5. O nazireu era alguém consagrado ao Senhor. Por isso ele tinha que se abster durante toda a vida de bebidas fortes, não podia cortar os cabelos e também não podia tocar em cadáver. Esses eram os votos de um nazireu. Seus pais, a gente vê aqui pelo texto que eram homens tementes a Deus, homem e mulher tementes a Deus. Inclusive nós vimos que Manoá, que era o pai dele, orou ao Senhor e ainda perguntou a Deus como ia conduzir, né? Diz aí como é que a gente vai criar esse menino, dá todos os detalhes. Então os pais dele eram tementes a Deus. Como foi que ele nasceu? Quando Sansão nasceu, ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. E era um propósito eterno, e Deus o guiava. E aí, amados, quando nós lemos com cuidado aqui a vida de Sansão, nós percebemos que ele começou o seu trabalho muito bem, aquele que o Senhor delegou a ele, que era libertar o povo de Israel dos filisteus. Voltando a alguns capítulos, e nós não vamos voltar agora, eu até já ministrei em outro momento, onde Deus levantou Gideão. Lembra? Que o capítulo 6 começa dizendo que o povo pecou contra Deus, e aí o Senhor entregou a terra dos israelitas aos midianitas. Agora aqui, o capítulo 13 começa da mesma forma. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou agora nas mãos dos filisteus. Assim como o Senhor levantou Gideão naquela época, agora aqui o plano de Deus era usar Sansão para libertar Israel. E Sansão sabia exatamente com que propósito ele tinha vindo. Mas aí, amados, nós não temos como ler toda a história, eu quero deixar a tarefinha de casa. Leia o restante que vocês vão entender como terminou a história de Sansão, mas a gente vai tentar resumir aqui. E Sansão nasceu com esse propósito, e a vida dele ilustra muito bem que nem sempre um bom começo é a garantia de um bom fim. Em Sansão, nós aprendemos que começar é muito bom, porém melhor ainda é terminar bem. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então, a todos nós, né? Estamos alguns iniciando aí, engatinhando na vida cristã. Outros já estão andando, alguns talvez já estejam correndo, mas nunca esqueçamos disso. Que o que vai fazer toda a diferença é como nós vamos terminar. E nós vamos ver aqui como Sansão, no percurso, ele se deu mal. A pergunta é, por que ele começou tão bem e terminou tão mal? Como pode um homem começar como príncipe de Deus, alguém escolhido desde o ventre, e ele terminou, queridos, como um palhaço na mão dos seus inimigos, dos filisteus? Nós vamos ver que terminaram rindo, curtindo com a vida dele. Sansão tinha tudo para dar certo, mas brincou com algo muito sério. E sabe o que é esse negocinho tão sério, meus amados? O pecado. Sansão brincou com algo sério, que era o pecado. Então vamos aprender hoje com a vida de Sansão, que com o pecado não se brinca. Como foi que ele brincou com o pecado? Vou tentar responder aqui, no decorrer desse texto, como foi que Sansão brincou com o pecado. E a primeira lição que eu quero dar para vocês: Sansão brincou com o pecado quando ele não levou a sério o seu compromisso com Deus, os votos que ele tinha feito, quando ele quebrou todos os seus votos. Versículo 5, acompanhe aí comigo. Juízes 13, 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, alguém separado.
consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos midianitas, do poder dos filisteus. Estou lá em Gideão, né? Do poder dos filisteus. E aqui, queridos, como já falei na introdução, o voto do nazireu envolvia 3 coisas. Está em Números, e nós não vamos ler agora, é só para vocês situar e anotar aí. Números, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Está lá bem discriminado como era e o que era esse voto. Resumindo, não podia tocar em cadáver, não podia beber vinho e nem cortar o cabelo. E aí vamos ver na trajetória de Sansão, ele quebrando cada um desses votos. Primeiro, tocar em cadáver. Lá no capítulo 14, logo no capítulo seguinte, do versículo 5 ao 9, nós não vamos ler, mas para você se situar, diz aí, conta a história, que certa vez Sansão matou, né? E ele tinha essa força, ele matou um leão que apareceu na frente dele. Depois de alguns dias voltando pelo caminho, então ele viu ali a carcaça do leão, só que agora tinha mel de abelhas na carcaça do leão. E aí, vá para o capítulo 14, vamos ler só o versículo 9, para vocês verem o que foi que Sansão fez. Juízes 14, 9. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Me chamou a atenção essa última frase. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Sabe qual foi a atitude de Sansão? Ele sabia que não podia comer daquele mel que estava ali na carcaça do leão, porque Deus tinha dado a ordem, era algo imundo. Os pais dele também sabiam, porque os pais que o instruíram. Então ele comeu discretamente, deu também aos pais, mas ele não disse para os pais de onde ele tinha tirado. Por que isso? Porque ele sabia que estava errado. Então o problema de Sansão não era que ele não fosse consciente dos seus erros, é que ele foi quebrando cada voto, cada aliança conscientemente. O outro problema, aí no capítulo 14 ainda, segundo voto que Sansão quebra, diz respeito a beber vinho. Versículo 10 do 14 diz assim: seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Todo estudioso, amados, quando fala desse versículo, ele diz que a festa era movido a vinho, né? Então, e Sansão não ficou só olhando. Ele deu a festa e participou de tudo ali, daquela festa que ele deu, tranquilamente, quebrando o voto de não beber vinho. E por último, que é a história mais famosa, está lá no capítulo 16, versículo 19. E aí, queridos, a gente precisa um outro momento, nós vamos tirar um momento para estudar só o 16, mas não é hoje, para nós vermos a trajetória de Sansão para chegar aqui nesse ponto. Mas no versículo 19 do capítulo 16, quebra o outro voto, quando corta o cabelo dele. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Último voto aqui, que foi quebrado, que Sansão quebrou, porque brincou com o pecado. Capítulo 16, gente, leiam. Se você não conseguir ler todo o livro de Juízes, né, assim, encontrando a história de Sansão, leiam o 16. Como ele brincou, como ele negociou com essa questão da vida dele. E aí aqui, o último voto vai ser quebrado. Sansão não podia cortar o cabelo por 2 motivos. Era nazireu e a sua força estava nos seus cabelos, porque era o que Deus tinha prometido. Mas ele novamente entrega seu coração a uma mulher ímpia, chamada Dalila, e ela arma com os filisteus um plano para o pegar. Ela pergunta onde está a sua força. E ele elaborou enigmas e charadas para jogar com os filisteus.
apesar de eles serem seus inimigos. Que é isso? Brincou, né? Ficou brincando, ficou ali negociando, foi abrindo concessões e chegou nesse nível. Sansão fez disso, de algo tão sério, do voto, do chamado, da escolha de Deus na vida dele, ele fez disso uma brincadeira. E ele brincou. Ao final, ela desvenda o coração dele, Dalila, e ele entrega o segredo, que eram os cabelos. Ela os corta enquanto Sansão dorme. Ele é pego pelos filisteus, que lhe furaram os olhos e o levaram preso. Na prisão, ele trabalha ali amarrado e trabalha virando moinho, que era uma função de escravos. Está lá em Juízes, capítulo 16, do versículo 18 ao 21. Diante de tantas atitudes inconsequentes, assumidas por um homem que fora chamado para uma grande obra, concluímos que ele gostava de brincar com coisas sérias. E a conclusão que nós chegamos é, realmente Sansão brincava com coisas sérias. Mas aí, queridos, vamos para nós, né? E nós, como é que nós estamos? De que maneira nós temos andado? Nós temos dado prioridade ao prazer ou à vontade de Deus? Será que nós também não temos brincado com o inimigo e não temos andado à beira do precipício? Será que muitas vezes nós não temos negociado com aquilo que é algo tão sério? Precisamos pensar. Não foi só Sansão. As histórias que a Bíblia deixa, meus amados, é para nos orientar. E como nós bem sabemos, algumas é dizendo, siga esse exemplo. Outras é dizendo, presta atenção, não faz isso que vai terminar nisso. A história de Sansão é essa narrativa. Olha, o plano de Deus era esse, mas ele percorreu esse caminho e terminou assim. E aí é algo para nós pensarmos. Primeira coisa que ele brincou, abriu mão dos votos, brincou com algo sério, abrindo mão dos compromissos que ele tinha feito com Deus. Segunda forma dele brincar com o pecado, não trata as fraquezas do seu caráter. Juízes 16:1, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então, Sansão não levou a sério, né? Esse coabitar, teve relação com ela, com a prostituta. E ele sabia para que Deus tinha chamado. Queridos, eu digo que quando nós tomamos uma decisão por Jesus, sabe aquela frase que muitos de nós ouvimos das mães, e algumas mães ainda dizem para os filhos, aquela de, mas você não é qualquer um, né? Que o filho vem pedir, mãe, deixa, todo mundo está indo, né? Mas todo mundo faz. O que geralmente os pais ou as mães dizem? Você não é todo mundo. Sansão era alguém escolhido. Assim como nós. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus nos escolheu, que Deus tem um chamado na nossa vida. E a questão aqui, amados, não é cargo nem função. O primeiro chamado é a salvação. E quando o Senhor nos chama, vem essa questão. Será que nós estamos levando a sério esse chamado? Sabendo que nós somos diferentes, realmente fomos escolhidos e separados por Deus? Sansão era para ser assim. Mas aqui, ele não levava a sério as falhas de caráter. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Prestem atenção. Dom é um presente que Deus nos dá. E Sansão tinha um dom. Tinha a força de matar leão, de onde ele chegava o povo tinha medo, porque ele tocava era o terror. Era Sansão assim, quando ele chegava ele resolvia. Não precisava de exército, nem ele tinha a força, era algo que Deus tinha lhe dado. Mas o caráter dele, ele que tinha que trabalhar e ele não trabalhou. Ele não levou a sério as suas falhas de caráter. Então, Sansão, que matou um leão sem armas, matou 30 homens, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. É o que a Bíblia diz, gente. Já pensou, não precisou de arma, de espada, de nada, né? Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Arrancou os portões de Gaza. Os
portões naquela época, gente, de uma cidade, não é como esses portões aqui, não. Eram portões que fechavam uma cidade, algo muito reforçado. E a Bíblia diz que Sansão chegou lá, ó, e arrancou, sozinho, certo? Mas esse mesmo homem que fez tudo isso porque tinha o dom de Deus na vida dele, não foi capaz de dominar a si mesmo. Não foi capaz de tratar a sua falha, o seu pecado. Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sansão não tinha domínio próprio, como fala em Gálatas. Então, Sansão aqui não dominou o seu impulso sexual. Ele era impulsivo, era reativo. Agia com base nas suas emoções. Ele não pensava antes de agir. E aí, nós precisamos colocar a nossa barbinha de molho também, né? Será que nós, talvez você diga, ainda bem que eu não tenho um problema nessa área, que a área de Sansão está muito clara que era sexual. Mas, queridos, tem tantas falhas de caráter que nós muitas vezes nem nos damos conta. Vocês sabiam que fofoca é pecado? Mentira, inveja, pornografia, sensualidade, ira, murmuração, indiferença, palavrões. Cada um de nós talvez tenha essas áreas que nós sabemos que é a nossa fragilidade. E essa noite o Senhor está lhe dizendo, fecha essa porta. Presta atenção. Eu te escolhi, te chamei, tenho um plano, mas se você não tratar no percurso, você vai terminar muito mal. Quem sabe essa noite é a palavra do Senhor para nós nos alertando. Que percurso nós estamos tomando. Se não dominarmos, se não tratarmos com seriedade, nos tornaremos prisioneiros. E nós mesmos iremos caminhando para a morte. Precisamos parar de tentar tampar o sol com a peneira. De nos iludirmos, achando que um dia passa. Não passa. Se não tratar, se não dominar, não passa. Aquela área da nossa vida que nós temos fragilidade, amados. Cuidemos mais ainda. Coloca guarda, coloca vigia. Pede ao Senhor socorro. E não tente tampar o sol com a peneira, não. Porque quando menos esperar, ela vem à tona. E Sansão nem tentou tapar o sol com a peneira. Sansão foi levando a vida, sem levar a sério aquilo que Deus tinha. Mas que ainda hoje nós possamos fazer a escolha de orarmos pelas nossas falhas, os nossos pecados. Quem sabe até jejuar, pagar o preço, dizer, Senhor, eu não quero esse pecado na minha vida, eu não aceito mais isso. Senhor, eu sou muito ingrata, eu murmuro demais, eu reclamo de tudo, eu não sei qual é a sua falha de caráter. Mas quem sabe ainda hoje você diz, Senhor, eu quero tratar isso. Eu entendo que é pecado, eu não quero viver assim, e eu quero que o Senhor me ajude. Esse é o nosso desafio, queridos. Sermos livres para fazermos a vontade de Deus. Sansão brincou com o pecado, quando ele não tratou seriamente as suas falhas de caráter. E por último, já vimos como é sério e que Sansão brincou. Brincou quebrando os votos, brincou não tratando dos seus pecados. E eu quero concluir com uma advertência. Preste atenção na vontade de Deus para a sua vida, para que não termine como Sansão. E aí vamos ler aí, capítulo 16, do versículo 23 ao 25. Juízes 16, 23 a 25. Diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir a Sansão,
para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas. Aqui, queridos, em uma das festas a um deus pagão daquela época, então os filisteus trouxeram Sansão para divertir a eles. Por isso que ele, de príncipe, que era o plano de Deus, escolhido para salvar Israel, ele terminou como um palhaço, ali no meio daquele povo. Aquele que era para ser o libertador, agora termina como escravo. Aquele que era para ser o príncipe, acabou como um bobo da corte, como um palhaço. É isso que o pecado faz. E eu vou encerrar com uma citação do pastor Hernando Dias Lopes. Eu até li esse trechozinho outros dias. Aí coloquei no meu status e tudo, que me chamou muita atenção. Olha o que o pecado é ou faz. Abra bem seus ouvidos. Preste atenção. O pecado é uma fraude. Promete prazer e paga com o desgosto. Faz propaganda de liberdade, mas escraviza. Levanta a bandeira da vida, mas seu salário é a morte. Tem um aroma sedutor, mas ao fim cheira enxofre. Só os loucos zombam do pecado. Sansão, que arrebentara as amarras, como fiapos podres de estopa, agora está impotente e sem forças. O pecado enfraquece e torna o indivíduo vulnerável. O pecado é maligníssimo. Ele é pior do que a pobreza. Alguns dizem, é ruim ser pobre, mas vírus nem se compara ao Covid. Nada, querido, se compara ao pecado. Sabe por quê? Olha, é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença. Enfim, o pecado é pior do que a própria morte. Esses males todos não podem destruir a sua alma nem lhe afastar de Deus. Mas o pecado arruína o seu corpo, a sua alma, afasta você eternamente de Deus e ainda lhe lança no inferno. Nenhum outro mal pode fazer isso conosco. Nem a morte, como diz Romanos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o pecado separa. Isaías diz que é a única coisa que faz separação entre nós e Deus, é o pecado. Então, amados, não brinquemos com o pecado. É coisa muito séria. Ele promete tanta coisa, mas no final destrói a nossa vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você e eu, nós que estamos aqui essa noite, temos tudo para dar certo. Não abra mão daquilo que Deus reservou para você. Não negocie seus valores, não brinque com a sua história. Faça hoje mesmo um pacto com Deus. Submeta-se por inteiro a Ele. E seu final será aquele que o Senhor planejou para a sua vida. Jeremias 29:11 diz: porque eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Deus tem o melhor, queridos. Que nós possamos cada vez mais temer o pecado. Temer, né? Nós trabalhamos esses dias, esses inimigos que nos cercam e que nos perseguem sempre. A carne, o mundo e o diabo, que é o que nos leva a pecar. Esses inimigos são agentes de Satanás para nos levar a pecar, porque o pecado causa tudo isso aqui conosco e nos lança literalmente no inferno. É a única coisa, pecado não confessado. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que nós não venhamos pagar para ver. Que nós sejamos inteligentes o suficiente para aprender com Sansão e tantos homens e mulheres que pagaram o preço porque se deixaram levar pelo pecado. Que Deus nos ajude, amados, cada vez mais. Que Deus gere temor no nosso coração. Que esta noite você saia daqui, como quando eu terminei de ler esse livreto, com muito temor. Eu disse, Senhor, que coisa séria. Me ajuda, eu quero ser fiel a Ti até o fim. Que esse seja o desejo do nosso coração. Não brinque com coisa séria. Vou chamar o presbítero Alceli para estar orando por nós
e logo depois eu venho dar os avisos. Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que essa palavra ela possa tenha encontrado abrigo no seu coração e que o Espírito de Deus possa aplicar essas verdades tão maravilhosas, verdades estas que te tornarão sábio, porque sábio é o homem e a mulher, é aquele que reconhece, que se submete a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Vamos orar nesse instante com sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que aqui fizemos e o culto que aqui celebramos para Ti. Em nome de Jesus, Tua palavra foi ministrada, pregada e anunciada. E te rogamos, Senhor, que o Teu Espírito aplique esta palavra no coração de todos estes que ouviram através das redes sociais, os que ouviram aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, que Tu gere, Senhor, arrependimento, que Tu gere um forte desejo, um desejo ardente de comprometimento contigo, com Teu reino e com Tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por se dar a conhecer a nós. Muito obrigado por revelar o Teu amor para conosco, porque Tua palavra diz que Tu nos amou primeiro. Tua palavra diz que Tu nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ti, mas que fomos achados e encontrados pelo Senhor. Assim, Pai, o pastor que busca, acolhe e salva a ovelha, Tu possas fazer assim nesta noite, pela Tua palavra que foi ministrada. Muito obrigado, Senhor, que permanece conosco, trabalhando em nossas vidas e em nossos corações. Em nome e por amor de Jesus, Pai. Amém, amém